Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, neste domingo, dia do Senhor. E hoje nós celebramos uma festa muito bonita, que é a festa da exaltação da Santa Cruz. Hoje é dia da gente agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que nós recebemos dele na semana que terminou ontem e consagrar a semana que nós estamos iniciando hoje. Hoje é dia de ir na missa, não pode deixar, é mandamento da lei de Deus. Quando você não vai à missa aos domingos, você comete pecado grave, né? Então não deixe de participar da missa agradecendo a Deus, porque ele é sempre bom para nós. Não esqueça também depois de compartilhar esse evangelho. Lembra que São Paulo falou, de missa não pregar o evangelho. E se você compartilha, você está pregando este evangelho comigo, porque você está me ajudando a levar esta palavra para que toque muitos e muitos corações. Hoje nós vamos meditar o evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu já disse hoje, dia 14 de setembro, a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Exaltar, o que significa? É erguer, e ao mesmo tempo louvar. Então não se trata de celebrar um instrumento de tortura, mas o amor que na cruz venceu o pecado e a morte. Então a origem desta festa, ela remonta aos primeiros séculos da igreja. Então recorda-se a dedicação da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém no século IV e a veneração pública do lenho da cruz. Tradicionalmente associado, é claro, à busca da imperatriz Santa Helena. Santa Helena era mãe de Constantino, que deu a liberdade religiosa aos cristãos, no Império Romano. E foi ela que foi buscar a cruz, foi lá tentar descobrir e descobriu onde estava a cruz. Mais tarde também se lembrará a restituição da cruz, da cruz a Jerusalém, após ela ter sido tomada, ela foi roubada pelos inimigos. E depois ela foi resgatada e levada de volta. Assim, a liturgia de hoje nos convida a elevar o olhar para a cruz e reconhecer nela a ponte entre a terra ferida e o céu aberto. E Jesus recorda o episódio do deserto, lá no Antigo Testamento, no livro dos Números, Jesus recorda o povo que era mordido por serpentes, recebe de Deus um remédio estranho, que era olhar para uma serpente de bronze erguida num poste, e quem olhava com fé vivia. Então aqui a gente também tem que lembrar, quando falam que Deus proíbe fazer imagens, a serpente de bronze era uma imagem, mas era uma imagem não para ser adorada, mas para ser um sinal. As imagens na Igreja Católica hoje tem exatamente isso. Elas não são feitas para ser adoradas, mas para serem sinais para a nossa vida, como a serpente de bronze foi sinal para aquele povo que era mordido pelas serpentes. Então, agora a gente pergunta, por que Jesus se compara a esse sinal da serpente? Então a serpente de bronze, ela tinha a forma do mal, que feria o povo, mas não tinha veneno. Ela tinha a forma do mal, mas ela não tinha veneno. Era um remédio que ao ser contemplado curava. Então na cruz, o Filho de Deus, ele assume a aparência da nossa dor e do nosso pecado, sem ter pecado. Então ele é levantado para que todos aqueles que o contemplar com fé recebam a vida. Então a palavra levantado indica ao mesmo tempo o madeiro da paixão e a sua glória. Então na cruz Jesus reina, não dominando, mas salvando. Então conversão acontece quando eu deixo a cruz reger minhas decisões do dia, lá no trabalho, em casa, no trato com quem me fere. Então mudar de vida não é prometer muito, é começar hoje a amar de modo novo. Por isso que São João vai dizer no Evangelho, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Então essa frase é o coração pulsante do Evangelho. Então orar diante do crucificado é deixar-se amar por esse amor. Então a oração diária, mesmo breve, é como levantar dentro de mim a cruz de Cristo.
Ali eu deposito a ansiedade, o medo, as tentações. Dali eu recebo paz, coragem e discernimento. Então, sem oração, a cruz ela vira peso. Com oração, a cruz vira ponte. Então é na escuta de Deus que eu aprendo a escolher o céu nas coisas pequenas. Então perdoar quando dói, calar quando seria mais fácil ferir, recomeçar quando tudo grita para desistir. Então olhar para a cruz é viver de olhos erguidos. E quem fixa o crucificado não se acomoda no tanto faz, mas busca a confissão, se reconciliar, restituir o que tirou, rezar pelos que o perseguem, reparar o mal com gestos concretos. Então a salvação, ela não é uma ideia bonita, é caminho real que passa pela porta estreita do amor fiel. Então o céu começa quando eu deixo Cristo governar o meu hoje. Então na exaltação da Santa Cruz, Deus nos diz, ergue os olhos e vive. Então o Filho foi levantado para nos levantar também. Então se eu contemplar a cruz com fé, rezar com sinceridade e praticar o amor que ela ensina, a minha história muda de rota. Do veneno da serpente para o antídoto da graça, da sombra do pecado para a luz da salvação. Então hoje, aos pés do crucificado, eu decido. Quero ser de Jesus, viver em oração, escolher o céu e deixar que a cruz faça em mim aquilo que fez no mundo, transformar a dor em vida nova. E deixa a minha bênção para você nesse domingo, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.